Eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias nos dois textos que temos apreciado nesses dois domingos, ali em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 4 é um deles, em torno dessa ideia de viver a Missio Dei, administrando com responsabilidade os recursos do reino. O assunto vai ser mais ou menos aquele que trabalhamos pela manhã, com algumas nuances diferentes, focando um pouquinho mais essas nossas responsabilidades como igreja. Não é uma mensagem totalmente repetida, algumas ênfases sim, mas eu quero explorar um pouquinho mais essas nossas responsabilidades, porque quando falamos administrar com responsabilidade os recursos do reino, quais responsabilidades? Que tem a ver com os recursos do reino, mas especificamente que responsabilidades? Mas o texto é o mesmo, os textos são os mesmos, mostram um posicionamento do Todo-Poderoso na direção de falar para nós assim: façam com esmero, façam com responsabilidade, façam com carinho, façam com dedicação, tudo aquilo que eu coloquei à disposição de vocês para fazer, porque todos nós temos qualificações, e como somos a igreja, Deus usa esses membros, Deus usa essa igreja, e Deus usa essas responsabilidades, para que nós possamos participar dessa missão dEle, é viver a Missio Dei. Este ano nós estamos, esse é o tema, não é? Viver a Missio Dei, mas agora mostrando a nossa responsabilidade. É como se Deus estivesse falando assim: acorda. É uma chamada de atenção do Todo-Poderoso na direção de cada um de nós. O texto de 1 Pedro, ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Esse texto já mostra para a gente por que nós precisamos administrar com responsabilidade os recursos do reino. Por quê? Para que Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Ou seja, fazendo o que nós fazemos com responsabilidade, nós estamos fazendo para quê? Para que Deus seja glorificado. Percebe isso? Nós temos a grande responsabilidade. Deus está cobrando isso de nós, gente. Meus irmãos que estão participando conosco através da internet, Deus cobra isso de nós. Nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Tanto é que quando nós olhamos aquele outro texto de Lucas, no capítulo 12, em que eu quero chamar a atenção dos últimos, dos versículos 47 a 49, a 48, aliás, 47 e 48, que diz: e aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, ou seja, ele já sabe quais são as suas responsabilidades, ele já sabe o que ele tem que fazer, e sabe para quem tem que fazer. Ele será punido porque ele não fez o que deveria ser feito. Ele será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia,
muito mais se lhe pedirão. Então, dá para a gente perceber aí que não é conversa de oba-oba, não dá? A conversa é séria, porque vem de um Deus sério, de um Deus que é amoroso, e já provou isto, de um Deus que é misericordioso, ele já provou isto. E nós sabemos, não é o caso de alguém que não soube a vontade do seu Senhor, e fez o que ele não aprovava, mas não será muito requerido, não será muito açoitado, porque ele não sabia, mas nós sabemos, nós já temos ouvido. Então, viver a Missio Dei não são somente os aspectos de santidade, de postura no lar, postura no trabalho, não, é uma questão de responsabilidade para com o todo, de fazer o que precisa ser feito, e o que precisa ser feito como igreja, igreja como organismo, e igreja como organização. Nós já vimos isso, já falamos domingo passado, que quando falamos em igreja, nós vemos sempre a questão de organismo, que é a igreja que nós não vemos, é a igreja invisível, é o corpo de Cristo, é aquele conglomerado de abençoados que serão arrebatados na volta de Jesus. Então nós estamos falando aqui, a igreja como organismo, ou seja, a igreja do mundo todo, a igreja que só Jesus tem a dimensão de quem são, e de quantos são, que o mundo não vê de maneira concreta. Esses textos mostrados de Efésios capítulo 2, versículo 22 e 23, que fala que Jesus é o cabeça, e que a igreja é o seu corpo, porque Deus é que o constituiu como cabeça deste corpo que é a igreja. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 23, e também Paulo falando em Colossenses, que ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, enfim, nós já vimos isso, ok? Então, a igreja como organismo, e a igreja como organização, ao contrário da igreja invisível, a igreja que não se vê, é uma igreja que se vê, é uma igreja que o mundo nota, é uma igreja que as pessoas veem, um movimento de ação junto à própria sociedade, movimento de ação na direção de estar adorando a Deus, de estar glorificando o seu nome, de estar cantando louvores. Imagine um conglomerado de pessoas cantando bem forte, aleluia, aleluia, imagine alguma coisa assim, sabe, um grande coral. Eu vi, e talvez os irmãos devem ter visto aí algum tempo atrás, e de vez em quando roda na internet, esses grandes corais, como o da Coreia, por exemplo, aquele enorme contingente cantando e adorando. Aquilo é a igreja visível, as pessoas olham aquilo e falam, que maravilha, eu quero estar ali, eu quero ser como eles, eu quero estar expressando o meu culto e minha adoração, como eles prestam e como eles cultuam. Isso é a igreja visível, e biblicamente nós vimos nós vimos isso através do início da igreja, ali em Atos 2, 41 a 47, lembram disso? Não é? Quando ali o texto, é sempre importante a gente lembrar isso, né? Como eles se movimentavam concretamente como igreja, depois que eles que receberam Jesus, cerca de 3.000 pessoas se converteram, ali quando Pedro pregou, logo depois do Espírito Santo ser trazido, para nunca mais nos deixar. Aquele Espírito Santo que veio ali no dia de Pentecostes, ele veio para ficar no seio da igreja, ele veio para ficar no seio desses ali que se converteram, e depois perseveraram na doutrina dos apóstolos, versículo 42, na comunhão e no partir das orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso era visto, isso era a igreja visível, essa é a igreja organização, que também é um organismo.
E todos que estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão. Em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que havia, a igreja, aqueles que haviam sendo salvos. Então, essa igreja é organismo. Então, essa igreja organismo e essa igreja organização é que nos ajuda a ver as nossas responsabilidades. Então, nós vimos ainda de manhã o que significa essa missão de Deus. A gente vai passar rápido, porque a gente já viu de manhã, que a obra de Deus, ou seja, quando falamos em missão de Deus, nós falamos o que Deus fez, né? O que Ele veio para fazer, qual o seu objetivo, o porquê Deus estava... o porquê da realidade de Deus na existência humana, é que todos nós, que todo ser humano possa crer naquele que Ele enviou. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é fazer com que nós creiamos nele. E aí nós começamos a fazer uma comparação de a missão de vida nova. Porque se nós estamos agregados à missão de Deus, assim como a missão de Deus é expressada através de fazer alguma coisa, para que nós creiamos nele, creiamos em Deus, que enviou Jesus, e como igreja Batista Vida Nova, missão de Vida Nova, é sermos referência na restauração de vidas, ou seja, nós estamos aqui para quê? Qual é o nosso objetivo? Nós vivemos para quê? Então, referência na restauração, aliás, essa é a nossa missão, é a missão da Igreja Batista Vida Nova, sermos referência na restauração de vidas, através do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de apresentá-las perfeitas em Cristo. É um texto que está, a ideia desta missão, que nós tiramos de Colossenses 1:28, ou seja, não foi tirado assim aleatoriamente, daquilo que nós entendemos de ser uma missão, não, a própria palavra de Deus indicou para nós uma missão, que é o quê? Sermos referência, nós precisamos ser referência. Gente, aqui ao nosso redor, chega cada vez mais pessoas, cada vez mais vidas, e essa visão não me sai da cabeça. Eu já falo isso aos irmãos já há muito tempo, bastante tempo, isso não me sai da mente. Cada vez que um empreendimento é levantado, cada vez que um empreendimento é terminado, cada vez que as pessoas visitam a mesa dos vendedores, nós vemos pessoas chegando, vendo que referência em nós, restauração de vidas, que eles precisam ser restaurados. De manhã, nós tivemos um teatro ali, que tinha a ver com a ideia de estátuas, não é? De Jesus Cristo dar vida à estátua, e isso Ele fez comigo, isso Ele fez com você. Nós, como estátuas frias, sem vida, fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e deixamos de ser estátuas para sermos vidas. Antes de 1978, eu nem imaginava que era estátua, Sônia, mas era uma estátua sem vida. Então nós como igreja, nós temos essa mensagem, nós temos o pão, nós temos a mensagem de restauração. Então nós temos essa responsabilidade. Gente, nós estamos plantados aqui há 93 anos, muito antes das pessoas, da maioria das pessoas, nem pensarem, nem existirem, não é? E nem pensarem que um dia
existiria uma igreja, continuando ser plantada aqui, continuando visível aqui, e cada vez mais pessoas ao nosso redor, vendo o quê? Então essa é a questão. Isso tem a ver com responsabilidade no reino. Isso tem a ver com administrar as nossas responsabilidades de maneira eficaz. Isso é responsabilidade minha, mas não só minha como pastor, mas é sua também, é nossa. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E também, assim como Deus tem uma missão, Ele também tem uma visão. As empresas hoje, a maioria das empresas tem uma missão, tem uma visão e tem valores. Eu quero fortalecer bem isto, que faz parte da nossa responsabilidade, sabermos qual é a nossa missão e agirmos, sabermos qual é a nossa visão e agirmos tal qual, e sabermos quais são os valores que nós esposamos, que nós mostramos, que nós ensinamos com as nossas palavras e ensinamos com as nossas próprias vidas. Então a visão de Deus é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, esteja em vida eterna. Qual é a visão de Deus? Para que todo aquele que crê nele não pereça. Essa é a visão de Deus. Por que Jesus Cristo, por que Deus, olha só, deixa eu colocar a frase assim, porque Deus, na pessoa de Jesus, ou seja, porque Deus tornou-se homem, saiu de sua glória, abandonou a sua glória, fez-se como um de nós, se submeteu à morte de cruz, a toda aquela vergonha, a todo aquele vitupério, a todo aquele sofrimento, para quê? Para quê? Com que objetivo? Veja que isso é tão sublime, que faz a nossa responsabilidade aumentar ainda mais. É como Pedro fala, ali no capítulo 1, versículo 18, nós não fomos comprados por ouro e prata. Seria uma grande coisa já, né? Mas nós não fomos comprados por ouro e prata, nós fomos comprados com o próprio sangue de Cristo Jesus. Então essa é a visão de Deus para nós. Eu costumo dizer assim, e eu repito sempre, a visão de Deus não é nos ver felizes, eu quero ver os meus filhos felizes, não, Ele quer ver os seus filhos fiéis, porque sendo fiéis, aí eles vão ser felizes. Ele não quer ver os seus filhos alegres, os seus filhos realizados, Ele quer ver os seus filhos fiéis a Ele, porque sendo fiéis ao Senhor, cumprindo as responsabilidades que precisamos cumprir, automaticamente nós seremos realizados, porque nós nos completamos quando nós fazemos aquilo que nos compete fazer. Visão de Deus. Agora, qual é a visão de vida nova? A visão de vida nova é influenciar pessoas. Nós precisamos ter isso como visão, gente. Quais são os recursos dos quais nós somos responsáveis? Influência. Liderar é influência. Estaremos liderando aonde nós estivermos, dependendo do que nós estamos influenciando. Então a nossa visão, a partir da visão de Deus, é ver as pessoas mortas vivas. Essa é a visão de Deus. A nossa é influenciar pessoas com os valores que Ele mesmo nos ensinou. Essa é a nossa visão. A visão da Igreja Batista Vida Nova é esta: influenciar pessoas com os valores ensinados por Cristo, com o objetivo de levá-las a experimentarem a vida abundante, aquela vida abundante que Jesus mostrou, que Jesus ensinou em João 10:10. Todos nós conhecemos o texto: o ladrão vem para roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida abundante, abundância de vida. Então essa é a nossa visão. Gente, se a visão que nós tivermos como igreja é de um crescimento numérico só, nós estaremos
frustrando as expectativas do próprio Deus, e não estaremos em sintonia com a visão de Deus, porque a visão de vida nova, a visão da igreja, deve estar sintonizada com a visão de Deus. Influenciar pessoas, então essa é a nossa responsabilidade. Então qual é a nossa, como nós podemos viver a Missio Dei? Agindo com responsabilidade, administrando com responsabilidade os recursos do reino. Gente, tudo isso tem a ver com recursos do reino. Nós precisamos nos lembrar disso sempre. A gente sempre fala, mas a gente sempre esquece. Por isso que a gente sempre fala. A gente sempre fala, porque a gente sempre esquece. E por isso que a gente precisa falar sempre. Isso precisa ser trazido à tona sempre. Precisa ser trazido à consciência sempre. Essa é a nossa visão. Agora, quais são esses valores? Já falamos isso antes, isso é novo. Veja, nós vamos olhar os textos. Os textos estão aí. Tiago, vamos olhar pelo menos um deles. Prática coerente da palavra de Deus. Prática daquilo que para nós é valoroso. E isso para você é valoroso? A palavra de Deus é valorosa? Tem valor? Claro que tem. É dela que nós extraímos o nosso alimento espiritual. Sem isto, nós estaremos fadados à desnutrição espiritual. A gente sabe o que é desnutrição física. A desnutrição física nos leva à morte física, e a desnutrição espiritual nos leva a lamber o chão. Vou usar uma expressão pesada aqui. Nos leva a lamber o vômito de Satanás. Sei lá, talvez para a gente ser impactado de alguma forma, com o ônus de sermos desnutridos espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer a vontade de Satanás sempre. Nós vamos comprar tudo aquilo que ele oferece para nós. Nós não vamos ter condições de dizer sim ou não, assim como uma criança não tem condições de dizer sim ou não, ela não tem compreensão. Prática coerente da palavra de Deus. Abra lá em Tiago, vamos ver lá. Tiago, depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 22. O que diz o texto ali? Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência, que é o que acontece. Não é mesmo? Então, prática coerente da palavra de Deus, isso precisa ser um valor que nós precisamos assumir, gente. Eu não estou dizendo que eu estou falando com pessoas que não estão assumindo. Eu estou falando algumas coisas que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar disso. Porque é muito fácil nós não trabalharmos a nossa prática em função da palavra de Deus. Não é fácil? Ah, se é. Muito fácil. Quando a gente se vê, a gente já está fora da palavra. É muito fácil nós estarmos saindo fora. A outra é unidade, mostrarmos essa unidade. Isso precisa ser um valor importante para nós. Essa unidade manifesta de maneira prática a preocupação. Quais são os problemas que você tem vivido? Quais são as suas necessidades? O que nós podemos fazer? Será que nós podemos estar com você em oração? Tem uma irmã em Boas Novas, a Dani. Jovem, ela deve ter talvez uns 40 e poucos anos, jovem. De vez em quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp: estamos orando por vocês. 3:30 da manhã.
Que valor tem isso, Janete? Você recebe, é lógico que você recebeu o WhatsApp na manhã, né, porque você dormiu, né? E ali você vê, estou orando por você. Que coisa. Essa mesma Dani, eu me emociono fácil, viu? Essa mesma Dani mandou uma mensagem essa semana dizendo: orem por mim. Que coisa. Orem por mim. Uma situação dela, que ela estava mudando, e, enfim, uma situação difícil, não é? Orem por mim. Qual é a condição natural nossa de não parar naquele momento e orar pela Dani? Você percebe o que significa essa unidade? Unidade de propósitos, unidade de coração, unidade nos problemas, unidade nos conflitos. Isso é um dos valores que o mundo não tem. Se tem alguém que pode ensinar isso para as pessoas que não conhecem a Jesus, esses alguém estão aqui. É o povo de Deus, é o reino, são os filhos do reino, são os embaixadores, é a expressão visível do reino de Deus, como eu gosto de chamar a igreja. Valores, prática da coerência da palavra de Deus, unidade, apesar da diversidade, somos diferentes. A Dani é diferente de mim, eu sou diferente do Anderson, muito diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos um elemento no nosso coração que pode dizer, que pode constituir a nossa unidade. É o quê? O próprio Cristo que habita em mim, habita em você. O sentimento em relação à beleza da salvação, você sente da mesma forma que eu sinto. Adriano, eu sei exatamente o que você sente em relação à salvação. Sabe por quê? Porque eu sinto a mesma coisa. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos o mesmo Espírito. Um exemplo, tá? Isso daí é para cada um de nós. São valores que a gente precisa mostrar lá fora, de alguma forma. De alguma forma. Cuidado para com as necessidades alheias, principalmente aos domésticos da fé. Os domésticos da fé são aqueles que creem, no caso da Dani, por exemplo, aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão na lida, aqueles que estão na luta, aqueles que estão lutando contra as tempestades da vida, aqueles que estão lutando contra as terríveis hostes satânicas, que só não nos moe, porque nós temos um Deus fazendo isto aqui, ó, nos guardando e nos protegendo. Cuidado para com a necessidade alheia. Como nós sabermos que alguém que é nosso irmão está passando uma necessidade extremamente coerente, não é coerente que eu quero dizer, uma necessidade mesmo, e está quietinha ali, e a gente não procurar saber e não procurar ajudar? Valores, influência através do carinho, amor, cuidado. Sabe, nós podemos demonstrar isso no tete a tete, no olhar. Você concorda que a gente pode demonstrar carinho no olhar? Que a gente pode demonstrar carinho no toque, no abraço? Estou te vendo triste hoje, o que está acontecendo? Gente, isso é um valor que o mundo não tem. O mundo diz assim, que se lasque, cada um por si, eu tenho os meus problemas também, mas esse valor nós temos, esse valor que nós tiramos do próprio Cristo, que demonstrou por nós, demonstrou e demonstra carinho, amor, cuidado, atenção. Nós precisamos influenciar com isso. Gente, está chegando gente aos montes. Como nós vamos estar demonstrando isso, se nós não nos mostrarmos como uma igreja visível, um reino visível, nós não nos mostrarmos visíveis como reino? E como nós nos mostramos visíveis como reino, se não pela igreja,
constituída, a igreja fazendo a sua função, cumprindo a sua missão, tendo a sua visão, assim como Cristo tinha sua missão e visão, assim como Deus tinha. Humildade, simplicidade, longe de nós o orgulho, nariz empinado. Humildade, simplicidade. Esse texto de Filipenses mostrado ali, dá para os seus irmãos verem? Dá. Esse texto de Filipenses mostrado ali do versículo 1 ao versículo 5, especialmente a partir do versículo 5, que mostra que o próprio Cristo abriu mão de si mesmo, se esvaziou. Sejam os vossos sentimentos como o que houve em Cristo Jesus, que muito embora sendo Deus, não usurpou, não considerou ser igual a Deus, coisa que deveria ser mostrado, porque Ele era realmente Deus, mas abriu mão de si mesmo, por nós, tomando a cruz, tomando a forma humana, e estando na forma humana, se submeteu à morte de cruz. Jesus, ele tinha esse valor, essa característica, e nós como corpo de Cristo, precisamos encarnar isto, tornar isso visível, sensível. As pessoas precisam ver isso em nós. Sem relacionamento e sem abordagens, como a gente vai mostrar simplicidade? Como a gente vai mostrar humildade? Adoração comunitária, cativante e influenciadora. Essa comunidade que canta, sabe? Essa comunidade que eu pude associar como esses grandes corais, aquelas igrejas que a gente vê na Coreia, por exemplo, são igrejas com 10 mil, 20 mil membros, reunida. Já viram isso, né? Alguns vídeos passam por aí. Nossa, uma coisa incrível, quanto ao número de pessoas, aquele cântico, aquela harmonia. Gente, isso daí cativa corações. Isso faz com que as pessoas desejem estar no meio de nós. Esse é um dos valores, não é, Marcelo? Comunidade cativante, não é? Você pega a letra dos cânticos que aquele cântico mesmo que eu me referi aqui, o último. Gente, Deus se aproximando, olha, eu já preparei para você. Imagina esse cântico cantado, com a igreja repleta, as pessoas vão ouvir, algo que nós imaginamos, não sei se ainda sai, talvez não, talvez seja uma falta de fé minha, ore por mim, um coral aqui à frente, no final do ano, nas rampas, imagina o coral postado aqui, na rampa, com LEDs, cadê o Getúlio, está aí, com os LEDs ali, Getúlio, já pensou, que coisa linda, a igreja, as pessoas passam, é capaz elas olharem, nossa, é uma igreja aqui, talvez passe todos os dias, mas ela não nota, porque é o templo, mas a igreja não tem como não notar, uma coisa é notar a fachada do templo, outra coisa é notar a igreja pulsando, a igreja organismo, a igreja viva. Isso são valores que saem daqui de dentro, devem sair daqui de dentro. Adoração comunitária, cativante, amor fraternal. A gente fala muito de amor, a gente fala eu te amo, mas com pouca expressão prática. Esse amor fraternal não é um amor de palavras, porque Deus não disse que nos ama, ou que nos amava. Deus não disse isso. Ele demonstrou que nos ama. O amor de Deus não é demonstrado pelas suas palavras, o amor de Deus é demonstrado pela sua ação. Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7. Amor fraternal. Isso precisa ser curtido, gente, isso precisa ser curtido. Agora,
Como nós podemos curtir isto se a gente quase não se vê? Eu não vou deixar de usar essa oportunidade. A gente poderia estar se vendo muito mais aqui agora, mas a gente não está se vendo. Como a gente vai demonstrar amor fraternal? Como a gente vai demonstrar esse amor fraternal se a gente não vê as pessoas? Essa palavra não é para os irmãos, porque os irmãos estão aqui, mas é para nós como um todo, para a gente observar isto. Nós falamos muito e fazemos pouco. Autocrítica, tá bom? Eu falo por mim também, eu não estou apontando. Nós fazemos pouco como igreja. Nós fazemos pouco como igreja. Nós demonstramos pouco esses valores. Então, quando o nosso tema é administrar com responsabilidade os valores do reino como sendo um dos elementos da Missio Dei, sem perceber a nossa missão, sem perceber a visão e sem perceber os valores que devemos absorver. Olha, compromisso com o aprendizado, compromisso com a pregação e o ensino da palavra de Deus. Gente, nós conseguimos muito mais do que aquilo que fazemos. Nós conseguimos ensinar muito mais do que nós ensinamos. O discipulado, através do discipulado. Quantos de nós já não teve a oportunidade de orar por alguém que não é crente? Olha, eu posso orar com você, eu estou sentindo que você está, e ele sabe que você é crente, um crente ou uma crente, e ele vai logo abrir o seu coração. Vai abrir. E você vai ter a oportunidade de orar. E você vai ter a oportunidade de ensinar que o único que completa o nosso coração é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Ou seja, é o tempo de ensino. Você está aprendendo. Ou na escola bíblica, ou nos cultos e na escola bíblica e nos cultos. A gente está aprendendo, nos nossos devocionais, quando nós lemos. Então, ter um compromisso maior com o aprendizado da palavra, com a pregação dessa palavra, com o ensino dessa palavra. Então, esse é um valor que precisamos curtir. Isso significa assumir responsabilidade com os valores do reino. Percebe como a gente já está dando uma detalhada em tudo isso? Essa expressão visível do reino de Deus, que eu chamo de igreja. Igreja é a expressão visível do reino de Deus. Então nós temos aí o quê? Nós temos aí pessoas, dons, ministérios, culto, cuidados, assistência, responsabilidades, administração. Tudo isso está no bojo dessa expressão visível, onde a gente pode estar demonstrando todos esses valores. Todos esses valores podemos estar demonstrando através do quê? De pessoas, porque uma igreja, ela é constituída de pessoas. Pessoas recebem dons, capacitações, recebem dons naturais, habilidades e dons espirituais, para usar em ministérios específicos, expressando adoração através de culto, como nós estamos fazendo agora neste culto público, podendo exercer cuidados uns com os outros, assistência, e cumprindo nossas responsabilidades. Aliás, isso faz parte, quando nós falamos em responsabilidades, e nós temos também responsabilidade sobre nossa administração, nós estamos falando também apontando para a eleição da nova diretoria, que a gente vai falar de alguma forma. Mas essa expressão visível do reino, ela pode ser vista através desse organograma que nós montamos aí, mostrando o quê? Mostrando o que é a igreja. A igreja, ela é constituída, eu não tenho o apontador aqui, mas ali em cima, embaixo de Vida Nova, Assembleia Geral.
Uma igreja é constituída disso, olha, assembleia. Uma assembleia. Assembleia é um ajuntamento. Assembleia, no original, no grego, é eclesia. Eclesia é igreja. Assembleia, ajuntamento. E é esse ajuntamento, na Igreja Batista, que, por sermos congregacionais, é a congregação que tem prioridade, é a congregação que aprova, é a congregação que indica. Por isso é que nós apresentamos as atas, por isso é que nós apresentamos os relatórios financeiros. É uma forma de reportar, de dar reporte à Assembleia. Acima da Assembleia é Cristo, acima da igreja é Cristo. E os braços dessa Assembleia, quais são os braços? Comissão de Exame de Contas, desse lado aqui, lado direito dos irmãos, e a diretoria estatutária, que são braços da Assembleia. Ou seja, a Assembleia é representada pela diretoria e pela Comissão de Exame de Contas. A diretoria é quem gerencia todas as responsabilidades da igreja, responsabilidades espirituais da pessoa do pastor, as responsabilidades administrativas por parte das secretárias. A Jo é a primeira secretária desta diretoria, a parte financeira, que é o Cilso, o Jairo foi segundo vice, foi segundo tesoureiro. Então, essa diretoria é quem trabalha essa componente organização da igreja, que é composta por parte administrativa, parte jurídica, parte financeira, estatutos, registros, enfim, todas essas coisas que são pontos de contato com a sociedade. E os ministérios todos, né? Esse conselho gestor, deixei em branco ali, porque no estatuto diz que poderá ter um gestor, um conselho gestor, que é composto pela diretoria da igreja e mais 3 pessoas indicadas pela igreja para gerir os ministérios, para cuidar, para gerenciar, para ajudar os ministérios a gerenciar todas as suas funções ministeriais. Aí, não estamos falando de administração agora. Enfim, essa é uma estrutura, essa é a igreja visível. Esse estatuto social, e aí a gente já vai canalizando cada vez mais, cujo artigo 17 diz que a administração da igreja será exercida por uma diretoria estatutária composta dos seguintes membros. Então, nós temos aí os membros de primeiro vice, segundo vice, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, que é a composição da diretoria da igreja. Então, quando nós pensamos na igreja visível, olha só, que espectro amplo a gente está podendo perceber aí. O objetivo é que os nossos horizontes sejam aumentados, que é para a gente não tenha, que a gente não tenha uma visão muito tacanha, muito específica, muito limitada acerca do que é a igreja. Porque se nós tivermos uma visão muito limitada do que é igreja, a nossa função também vai ser muito limitada na igreja. Agora, se nós tivermos uma visão mais ampla do que é igreja, organização, organismo e organização, a nossa ação vai ser também mais ampla, vai ser mais significativa, vai ser mais preponderante. Hoje cedo, aliás, Jô, nós precisamos entregar para os irmãos que estão aqui, são membros da igreja, que não receberam ainda, a cédula que foi entregue hoje pela manhã, e nós devemos entregar daqui a 15 dias,
até daqui a 15 dias, para que os irmãos possam levar essa cédula e orar. Senhor, coloca no meu coração o nome do primeiro vice. O primeiro vice substitui o presidente, que é o pastor, nas suas impossibilidades. Juridicamente falando, administrativamente falando, e pastoralmente falando. Getúlio mesmo foi vice-presidente há tanto tempo, dirigia sessões administrativas, dirigia a GEOSA aqui, fazia contatos com os pastores que estavam sendo convidados para esta igreja. No meu caso aqui, Getúlio, como primeiro vice, fez o contato comigo. Enfim, faz todo esse primeiro contato aí, essa primeira substituição no caso do impedimento do pastor. Então, a gente precisa entender o quê? Precisa entender qual é a importância, qual é a relevância de cada uma dessas funções, se a pessoa que nós estamos indicando consegue trabalhar todos esses elementos. Por exemplo, se for uma pessoa que tem dificuldades com organização, vai ser complicado ele ser indicado, ou ele ser chamado, apontado até, ou como tesoureiro, que precisa minúcias, que precisa disciplina, que precisa, percebe? Então, Senhor, quem? O Senhor coloca no coração. Nós cremos assim, que o Senhor coloca no coração aqueles que deverão ser trazidos para a liderança. No Novo Testamento era feito assim. Os diáconos foram chamados desta forma em Atos 6. Os líderes da igreja foram chamados assim em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Segundo vice, na impossibilidade do presidente, do primeiro vice, então ele estará também substituindo o primeiro secretário, fazendo trabalho com as atas, auxiliando e secretariando a igreja e secretariando o pastor também. Por que não? Quanto a Jô tem me ajudado nisso, quanto a Jô tem me lembrado em coisas que precisamos fazer, que por causa da minha memória fenomenal, a gente acaba perdendo, né, Jô? Graças a Deus por isso. Então, percebe os valores e a importância de cada de cada função. O meu dedinho aqui, o meu dedão, o meu dedinho, o dedinho do meu pé, tem a sua função. O meu coração tem a sua função. O meu pulmão tem a sua função. Precisamos trazer pessoas, eleger pessoas capacitadas e capacitadas por Deus, porque a gente sabe que existem muitas pessoas capacitadas, mas moralmente, estou falando em todos os sentidos, e não só na igreja, fora da igreja, pessoas hipercapacitadas, com conhecimento fenomenal, mas com a moral lá para baixo, sem condições absolutamente nenhuma de gerir nada, nem a sua própria casa, que é dos pré-requisitos da liderança, governar bem os seus filhos, governar bem a sua casa, ser moralmente ilibado, sabe? Ninguém pode apontar de alguma coisa. Então, são características dessas funções. Isso tem a ver com o quê? Com administrar bem, com responsabilidade, os recursos do reino. Olha só de onde começa. A gente começa com uma igreja que é um organismo, para uma igreja que é uma organização, que tem uma missão, que tem uma visão, que tem valores, tudo isso alicerçado na própria palavra de Deus. Essa liderança que vai ser escolhida, ela também precisa encarnar, eu não gosto muito dessa palavra não, mas ela é caracteriza bem aqui, encarnar esses valores, para estar assumindo com responsabilidade essa sua função. Por quê? Porque é uma função no reino. Mas eu quero concluir, como nós concluímos da manhã,
Essa é a nossa obrigação como igreja contemporânea. É o que nos cabe, entender a nossa missão, quem somos, entender a nossa visão, o que fazemos, e entender os nossos valores. E assim nós estaremos mostrando o que é a nossa organização. São expressões da visibilidade do reino. E também, a nós, como igreja contemporânea, nos cabe utilizar esses parâmetros bíblicos para lastrear as nossas posturas e maneiras como operamos como igreja. Eu louvo a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar repensando isso, de estar trazendo a nossa memória, né, Jairo? Trazer isso de novo, coisas que muitas vezes a gente esquece. Porque o nosso compromisso, ele é extremamente não vou dizer pesado, porque é Deus quem nos capacita, mas é muito forte. Aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então, esse é o versículo 48, é o que foca bem a atenção em nós cumprirmos aí a nossa responsabilidade como igreja de Jesus. Amém, gente? Vamos orar por isso. Os irmãos que não receberam ainda eu sempre esqueço, a cédula, que não receberam a cédula, peguem, orem, não vão colocando os nomes ali, você vai colocar até 3 indicações, pode colocar uma? Pode colocar 2? Pode colocar 3? Pode, só não pode colocar mais, porque não tem espaço ali, tá bom? Ore por isso, Senhor, fala ao meu coração, não vai colocando ali qualquer nome que aparece, não, só para entregar logo essa cédula. Você vai entregar essa cédula para uma pessoa, a gente vai orientar, é a Jô quem vai receber essa cédula, e ela vai anotar que o irmão tal, a irmã tal entregou a cédula, de tal forma que as assinaturas que estão ali, vai ter que bater com o número de cédulas, tá bom? Ok, gente, vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos conversando francamente, em família, acerca das nossas responsabilidades com o teu reino, assumindo as responsabilidades do teu reino e com o teu reino, porque nós somos a expressão visível, como igreja, a expressão visível do teu reino. Pedimos, ó Deus, que nós possamos fazer isso com responsabilidade, com disciplina e com abnegação. O Senhor nos deu muito, e a tua palavra nos diz: a quem muito é dado, muito é requerido. Nós assumimos isto. Obrigado pelo privilégio, e obrigado também, porque o Senhor é sempre presente a nos capacitar para assumir as responsabilidades do reino. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, queridos.